Eu vejo a realidade da igreja evangélica brasileira. Eu vejo a igreja evangélica brasileira como um fenômeno, mas um fenômeno não muito bom. Me refiro ao fato da igreja evangélica brasileira ser uma igreja que cresce muito em seus números, mas ao mesmo tempo ela não consegue acompanhar uma proporcionalidade de relevância desse número de crentes aqui no nosso país em transformação da cultura, em transformação da vida das pessoas, em um testemunho firme, em um testemunho adequado que revela os valores do Evangelho com profundidade, com uma maneira de um comportamento sábio que revela que essa igreja vive de fato os valores do Evangelho. E acredito eu que o grande motivo de tudo isso, de termos chegado até esse ponto de não sermos muito relevantes na nossa sociedade, inclusive o fato de sermos evangélicos não causa mais tanto espanto para as pessoas. Na verdade, deixa as pessoas bem confusas, mas eu acredito que isso pode ser creditado ao fato do evangelho dos nossos dias ele ter sido sintetizado, ele ter sido adequado, ele ter recebido outras nuances, ele ter feito uma inversão dos valores, ele ter perdido a noção da glória de Deus e ele ter se misturado com o secularismo, com o humanismo, com misticismo, com movimentos judaizantes. Então nós temos um evangelho anunciado de uma maneira bem sincrética. Eu acredito que o evangelho, como o apóstolo Paulo apresenta em Romanos, capítulo 1, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que esse poder regenerador, eu acredito que quando você sincretiza o evangelho, quando você cria uma cópia do evangelho, uma adaptação do evangelho, você remove dele então esse poder. Se ele não é autêntico, o poder também não é autêntico. E se esse poder não é autêntico, ele não pode regenerar vidas. Então acredito que há muito crescimento numérico da igreja evangélica brasileira, mas de pessoas que não ouviram realmente a realidade do evangelho, não ouviram a integridade do evangelho e por isso não experimentaram esse novo nascimento, essa regeneração. E obviamente o resultado é uma vida prática que não tem essa conexão com os valores exatos do evangelho. Se nós recebemos o evangelho sincrético, nossa vida vai ser sincrética também. Então não será um cristianismo autêntico. Eu acredito que a maneira que nós podemos influenciar positivamente, acredito que o conteúdo do livro Café e Graça, até porque o primeiro artigo, o primeiro capítulo dele, ele trata exatamente do tema da regeneração. E esse capítulo eu escrevi, eu conto, então eu parto de uma experiência que passei em Fortaleza. Eu fui convidado para participar de uma cruzada evangelística e eu aguardava então a mensagem do pregador, eu orava ao Senhor, pedia ao Senhor que de fato aquele mensageiro ele pregasse o evangelho. Tinha um público ali de umas 20 mil pessoas no aterro da praia de Iracema e foi uma grande decepção. O pregador ele falou sobre o tempo, ele falou sobre a maneira como nós devemos aproveitar cada fase da vida, ele falou que há momentos que nós somos ali bebês, crianças, e aí nós temos algumas necessidades, essas necessidades vão mudando ao longo do tempo, nós ficamos idosos e as necessidades mudam e precisamos adaptar as realidades. E aí no final ele chamou pessoas para aceitar Jesus. E eu então fiquei muito desapontado com isso, porque abriu uma multidão, abriu um corredor e uma multidão de em torno de 5 mil pessoas veio ali para mais próximo do palco,
para aceitar um evangelho que não foi pregado naquela noite, não ouviram mensagem sobre arrependimento, eles não ouviram nada sobre pecado, eles não viram nada sobre a condição humana tão drástica por causa do pecado, essa condição de estarmos num estado de condenação, e uma justa condenação. Eles não ouviram que a saída de Deus para a salvação da humanidade era o seu Filho Jesus, sua obra redentora, sua obediência à lei, sua morte santa, aquele que se fez maldito pela humanidade, a sua ressurreição, a sua mediação. Então, o conteúdo do Evangelho foi omitido integralmente. E mesmo assim, o mensageiro convidou pessoas a receber a Jesus, a receber o Evangelho. Então, o produto de tudo isso é pessoas que não sequer conhecem aquilo que lhes dá o nome, não sequer conhecem aquilo que traz a eles o título de serem evangélicos, sequer conhecem o Evangelho. Eu me lembro que quando comecei o ministério em Juazeiro do Norte, cheguei com aquele intuito de evangelizar aquela cidade, talvez um dos maiores polos de romeiros que se aglomeram ali naquela cidade. Eu cheguei com esse zelo de evangelizar, e quando eu chamei a igreja para evangelizar, a resposta que eu tive foi: pastor, nós não sabemos evangelizar, nós não sabemos. E eu disse: eu não acredito que vocês não sabem. E realmente não sabiam, realmente eles não sabiam o conteúdo do Evangelho. E em vez de já termos as plenas condições de evangelizarmos, de conversarmos acerca do Evangelho com pessoas ímpias, com pessoas descrentes, nós tivemos que passar aí mais ou menos 3 anos evangelizando a própria igreja, evangelizando os próprios crentes. Então, esse é um dos fatores que motivam esse enfraquecimento, essa quase que irrelevância da igreja evangélica brasileira. Então, essa é a minha análise rápida de apenas um dos aspectos que compõem essa dura realidade da igreja evangélica brasileira. Essa realidade precisa mudar. Eu lembro do conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses. Os colossenses viviam dúvidas acerca da obra de Cristo, eles tinham dúvidas acerca da suficiência do Salvador, eles tinham ali propostas de espiritualidade alternativas, propostas judaizantes, propostas bem místicas, e nesse ambiente de confusão, o apóstolo Paulo lembra de novo aquela igreja que é o Evangelho. E ele diz: ora, como vocês receberam a Cristo Jesus, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como receberam. E no capítulo 1 da carta aos Efésios, no versículo 5, Paulo vai dizer que eles abandonaram a falsa esperança do paganismo e abraçaram a verdadeira esperança quando eles ouviram o Evangelho. A maneira que eles receberam a Cristo foi pelo Evangelho. E no meio desse ambiente de confusão que eles viviam, que havia propostas alternativas que diminuíam a importância de Jesus, Paulo então chama aquela igreja a voltar, a retornar para a base do Evangelho. E não apenas esse retorno, mas um aprofundamento. E nós vemos nas palavras dele: radicados, edificados e confirmados. Então é um chamado a sair da superfície da espiritualidade, de sair da superfície da compreensão do Evangelho, de se aprofundar no Evangelho. À medida que a igreja vai se aprofundando no Evangelho, ela vai amadurecendo. E ela vai então rejeitando esses caminhos de espiritualidade alternativos que diminuem a suficiência de Jesus, que diminuem a sua supremacia. E ela então vai rejeitar essas outras propostas. E quando então ela se apega ao Evangelho, ela vai ter então uma mudança de vida, ela vai ter uma mensagem relevante a anunciar em todas as camadas
da cultura do nosso país, a toda a sociedade, a todos os setores, todas as esferas, ela vai ter a mensagem relevante, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, que é o Evangelho, e elas vão então ter firmeza de fé, elas vão olhar para Jesus no Evangelho e entender toda a suficiência que nós temos em Cristo, toda a supremacia de Jesus, e nós vamos então estar plenamente satisfeitos por essa graça que já nos alcançou, que já somos plenamente ricos de bênçãos espirituais, e não precisamos ficar aceitando então propostas de caminhos alternativos de espiritualidade, de caminhos alternativos de prosperidade. Nós somos chamados então a entendermos a grandeza dessa graça, a entendermos a riqueza que nós já temos mediante a obra redentora de Cristo, porque nela nós já temos redenção, nós já temos a justificação da nossa culpa, nós fomos regenerados, fomos resgatados, fomos adotados para essa família do Deus Pai, nós fomos santificados e na visão do nosso Criador nós já somos então glorificados, já temos todos os méritos da obra redentora de Cristo sobre nós. Nós precisamos então adquirir essa compreensão, esse aprofundamento. E aí eu deixo alguns conselhos para a igreja evangélica brasileira. A primeira delas é: fuja do misticismo, fuja dessa proposta. Corra para Jesus imediatamente, se aprofunde em conhecer o seu Salvador. Em segundo lugar, esteja plenamente satisfeito com toda essa graça que já lhe alcançou. Você já é extremamente rico, mas rico de bênçãos extraordinariamente espirituais, e que recursos humanos não podem, então, adquiri-los para você. Você já é rico de perdão de pecados, isso é fantástico. Você já foi alcançado por uma graça tão poderosa que já lhe tirou de um estado de morte espiritualmente e lhe conferiu vida. Você já foi revestido de uma nova vida. Então isso é um poder extraordinário da parte de Deus para você. Então, tente então compreender cada vez mais a Jesus e se aprofunde nele e esteja satisfeito com essa obra redentora que ele já realizou na sua vida. E por último, busque ao Senhor nos elementos legítimos para a edificação da igreja. Quais são esses elementos? É a Escritura Sagrada, a palavra do nosso Deus, a oração, esse exercício de humildade, de dependência diante do Senhor constantemente, a comunhão no meio do povo de Deus. Muitas pessoas hoje têm abandonado a congregação, têm abandonado a convivência e não têm então percebido que a igreja é esse grande ajuntamento de Deus, onde Ele é exaltado, glorificado, adorado. Você então precisa fazer parte dessa comunhão e busca ao Senhor nos sacramentos. O Senhor Jesus deixou 2 sacramentos. Ele deixou um para marcar sua entrada no corpo dele, que é o batismo, e deixou outro para continuar alimentando a sua vida por todo o tempo que você estiver dentro desse corpo, que é a ceia do Senhor. Esses são os 4 elementos legítimos para a sua edificação: a palavra, a oração, a comunhão na igreja, o corpo de Cristo e a participação nos sacramentos. Eu não conheço nenhum cristão que faz uso diligente desses elementos legítimos que não seja um cristão atuante no mundo, que não seja um cristão relevante, que não seja um cristão grato, que não seja um cristão maduro na fé. Em contrapartida, conheço a grande maioria daqueles que querem então caminhar por esse caminho místico, por essa proposta mística de espiritualidade, por buscar elementos sobrenaturais o tempo todo para terem a sua fé fortalecida. Eu me deparo com pessoas então caminhando de lugar para o outro, onde alguém diz que tem uma bênção aqui, as pessoas se aglomeram, onde alguém diz que tem uma bênção maior ali do outro lado, as pessoas então ficam correndo de um lado para o outro, nessa infantilidade da fé. Então busque ao Senhor nesses 4 elementos. Vou repetir: a palavra, a oração, a comunhão no povo de Deus e a participação nos sacramentos. Seja diligente nesses 4 elementos. Dessa maneira nós teremos então uma igreja evangélica brasileira, legitimamente evangélica. Deus abençoe a sua vida.
Essa é a maneira como eu, de uma maneira muito breve, entendo um dos que eu considero elementos problemáticos na igreja evangélica brasileira. Um conteúdo distorcido do Evangelho de Cristo Jesus.